Olá pessoal, bem-vindos. Dando sequência aos fundamentos da eletricidade, hoje nós iremos ver os processos de eletrização. Volume 10, capítulo 19, páginas de 8 a 13. Na semana que é mais curta, do dia 8 ao dia 10 de junho, devido ao feriado do dia 11 com emenda dia 12. Então vamos lá. Processos de eletrização. Em diversos momentos podemos verificar a ocorrência de fenômenos envolvendo transferências de carga elétrica. Ao tirar uma roupa de lã do corpo, por exemplo, pequenas faíscas podem surgir em virtude de cargas elétricas transferidas entre o corpo e a lã. Outro exemplo pode ser verificado ao levar um choque elétrico em maçanetas de um carro em dias mais secos e coincidência de ventos. Bom, esses fenômenos em que cargas elétricas são transferidas de um corpo para outro são denominados processos de eletrização e podem ocorrer por três formas: a eletrização por atrito, por contato ou por indução. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês uma série que é chamada de série triboelétrica, que explica por que ocorre esse fenômeno aqui da gente sentir essas pequenas faíscas e tomar pequenos choques em maçaneta de veículo. É facinho de entender. Então a primeira parte de hoje é a eletrização por atrito e ela vai ocorrer da seguinte maneira. Antes de mais nada, vamos observar essa tirinha do Garfield. E aqui nós temos o seguinte, ó, a fricção entre dois materiais diferentes, guarda bem isso, tá? Materiais diferentes, como representada na história em quadrinhos, possibilita a eletrização de corpos. Então eu só vou ter eletrização por atrito quando esse atrito ocorrer entre materiais diferentes. Bom, vamos analisar essa tirinha. Na história em quadrinhos acima, observa-se o processo de eletrização por atrito quando o gato fricciona as patas em carpetes de lã. Em virtude de diferentes composições químicas, os materiais também apresentam diferentes afinidades elétricas, isto é, um deles tem mais facilidade para perder elétrons, enquanto o outro tem mais facilidade de ganhar. Ao atritar materiais com diferentes composições químicas, os elétrons do material que tem menor afinidade eletrônica tendem a ser atraídos e retirados pelo material com maior afinidade eletrônica, ocorrendo então a transferência de elétrons de um corpo para outro, de forma que ambos permaneçam eletricamente carregados. Como que vai acontecer isso? Um vai ficar positivo, o outro vai ficar negativo. Por quê? Caso os corpos estejam neutros, um ficará com carga positiva, isso vai indicar que ele perdeu elétrons, e o outro com carga negativa, que ele ganhou elétrons. Então quem fica carregado positivamente perde elétrons. Quem fica carregado negativamente ganha esses elétrons. Pode-se observar a eletrização por atrito friccionando um pente em uma flanela e depois aproximando-o de pequenos pedaços de papel colocados sobre uma mesa. Percebe-se nesses casos que os pedaços de papel são atraídos pelo pente e alguns serão presos a ele. Será estudado adiante que corpos eletrizados como o pente são capazes de atrair corpos neutros como pedaços de papel. Isso daí nós vamos ver em indução eletrostática. Tá? No experimento realizado por Tales de Mileto, ao atritar a pele de um animal a um pedaço de âmbar, ambos inicialmente neutros, a pele do animal ganha elétrons e fica eletrizada negativamente, enquanto o âmbar perde elétrons e fica eletrizado positivamente. Obedecendo à lei de conservação da carga elétrica, como a pele do animal e o âmbar estavam inicialmente neutros, o número de elétrons perdido pelo âmbar
é necessariamente igual ao número de elétrons ganho pela pele do animal, pois apenas dessa forma a carga total do sistema constituído por esses dois corpos permaneceria nula. Então o que eu tenho? Eu tenho um princípio de conservação de carga elétrica. O somatório das cargas inicial é igual ao somatório das cargas no final. Sempre vai ser assim. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que a gente sabe quem fica positivo e quem fica negativo, tá? Bom, os corpos se eletrizam com cargas opostas no processo de eletrização por atrito. Então, na hora que eu faço o atrito entre o pente e a flanela, eu vou ter um excesso de cargas negativas no pente e positivas na flanela. Como esse pente está carregado negativamente, ele cria o poder de atrair esses pequenos pedaços de papel, tá? Apesar dos pedacinhos de papel estarem neutros, eu vou ter uma polarização das cargas elétricas nesses pedacinhos de papel. O que seria isso? A aproximação desse corpo carregado negativamente vai fazer com que haja uma separação das cargas elétricas no pedaço de papel. Próximo ao pente, eu vou ter as cargas positivas, no sentido oposto eu vou ter as cargas negativas. Aí, como essas cargas positivas estão mais próximas ao pente, a força elétrica nessa região é maior que do lado da negativa. Por isso que os pedacinhos de papel são atraídos. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Bom, na eletrização por atrito, as cargas elétricas adquiridas pelos dois corpos atritados apresentam o mesmo módulo, ou seja, mesmo valor numérico, e sinais contrários. Então, quem perde 5 vai fazer com que o outro ganhe 5. Tá? Então, um fica com menos 5, o outro fica com mais 5. Resolveu o meu problema e eu tenho uma conservação da carga elétrica. Bom, vamos ver quem fica positivo e quem fica negativo. Como é que eu vou descobrir isso? Pela série triboelétrica. Bom, a série triboelétrica é uma listagem daqueles materiais que, durante a eletrização por atrito, ficam carregados positivamente até os que ficam carregados negativamente. Pessoal, esse conteúdo não está na apostila de vocês. Eu inseri esse conteúdo porque ele é de grande importância, tá? A gente tem que fazer análise num processo de eletrização para saber quem perdeu, quem ganhou. Então eu incluí isso para dar uma informação maior para vocês. Então observe, ó, escovar os cabelos secos com um pente de plástico duro pode causar eletrização por atrito. Já houve algum dia em que você penteou os cabelos secos e depois percebeu que eles estavam eletrizados? Você aproximava o pente de plástico dos cabelos e seus fios eram atraídos por ele? Bom, isso acontece porque toda a matéria é formada por átomos que possuem cargas positivas, que são prótons, e negativas, que são os elétrons. No estado fundamental, a matéria é neutra, ou seja, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Mas os elétrons podem ser transferidos quando dois objetos diferentes são atritados. Por quê? Porque o elétron tem mobilidade elétrica. Ele tem uma maior facilidade de deslocamento, porque ele não está agregado ao núcleo. Bom, quando passamos o pente de plástico nos cabelos, por exemplo, ocorre transferência de elétrons, de modo que o cabelo fica carregado positivamente, no caso, perdeu elétrons e ficou com mais prótons, e o pente fica carregado negativamente, ganhou elétrons. Assim, visto que eles possuem cargas contrárias, há atração entre o cabelo humano e o plástico do pente quando aproximado. Por quê? Porque elas são cargas de sinais contrários. Cargas de sinais contrários, a força entre elas é de atração. Mas como sabemos que o cabelo que transferiu elétrons para o pente não o contrário? Bem, existe uma lista que ajuda a determinar essa ocorrência e trata-se da série triboelétrica. Essa série ordena os materiais que eletrizam por atrito quando a tendência que possuem de perder elétrons, ou seja, quanto à facilidade de ficarem carregados positivamente. Então essa é a listagem, ó. Nessa listagem, na série triboelétrica, nós temos o seguinte: eu sempre vou atritar objetos diferentes.
Então sempre o objeto na parte superior da tabela perde elétrons, o objeto da parte inferior vai ganhar elétrons. Então, por exemplo, se eu atritar o cabelo humano com um pente de borracha, o cabelo fica eletrizado positivamente, ou seja, ele perdeu elétrons, e o pente de borracha ou poliéster vai ficar carregado negativamente. Então essa tabela aqui ela mostra materiais com tendências de ficarem positivo até os que possuem tendência de se tornarem negativos. Então é sempre isso. Vou atritar materiais diferentes. O da parte de cima da tabela perde e o da parte de baixo ganha. Então quem está em cima perde, quem está embaixo ganha. Quem está em cima fica positivo, quem está embaixo fica negativo. Beleza? Então observe. Assim, se eletrizarmos um material mostrado na parte de cima, veja bem ali, foi o que eu falei, da série, com o material mostrado na parte de baixo, o material de cima ficará eletrizado positivamente e o material de baixo ficará eletrizado negativamente. Veja que o cabelo humano está na parte de cima e o pente, que pode ser feito de borrachadura ou algum polímero, que são materiais listados na parte de baixo. Olha lá, ó, cabelo humano está na parte de cima. Vamos supor que esse pente é feito de borrachadura. Ele está na parte de baixo. Então, quem perdeu o elétron? O cabelo. Quem ganhou? A borracha. Tá? Observe também que o material que possui maior tendência de perder elétrons por atrito, ficando carregado positivamente, é a pele humana seca. Então é por isso que quem possui pele seca algumas vezes leva choques leves ao encostar em alguns objetos, principalmente se a pessoa estiver usando roupa de poliéster, que é um material com tendência de ganhar elétrons por atrito. Então você está lá com uma roupa de poliéster, uma blusa, e essa blusa está em contato direto com o seu corpo. Então o que está acontecendo? A pele está perdendo, que ela está aqui em cima, ó, e o poliéster está aqui embaixo. Então a pele fica com carga positiva, fica cada vez mais carregada positivamente e o poliéster fica cada vez mais carregado negativamente. Aí o que vai acontecer? Você vai encostar na porta do carro, tua mão vai encostar na porta do carro. Geralmente a lataria do carro ela está neutra, mas vai haver uma transferência de elétrons do carro para o seu corpo. Por quê? Porque o teu corpo está carregado positivamente. Ele vai atrair aqueles elétrons que estão na superfície do carro. Então por isso que a gente leva um choquinho de vez em quando. Bom, o âmbar é uma resina fossilizada que era excretada por algumas árvores. Quando ele é atritado com algum pedaço de lã, fica eletrizado e atrai objetos leves. Por meio da série triboelétrica, sabemos que o âmbar fica carregado negativamente e a lã positivamente. Por quê? Porque a lã está aqui, ó, e o âmbar está aqui. Quem está em cima perde elétrons, fica carregado positivamente. Quem está embaixo ganha elétrons, tá? Então observem, nessa animação nós temos uma eletrização por atrito da régua, que é de plástico, com um pedaço de flanela. A régua fica carregada negativamente, a flanela fica carregada positivamente, e essa régua carregada positivamente, ela tem a tendência de atrair esses pequenos pedaços de papel. Beleza, pessoal? Com isso eu terminei a primeira parte, daqui a pouco eu volto com a eletrização por contato. Até já!